Ok, vamos falar sobre despertar espiritual. Senti de trazer aqui esse vídeo para quem está acompanhando o Clube do Livro, Conversando com Deus Um. Dei uma pausa nesse Clube do Livro para poder compartilhar um pouco da minha experiência, para trazer vídeos aqui mais naturais, espontâneos, tá? Porque um Clube do Livro, né, ele requer que eu passe o conteúdo do livro. É claro que eu trago também aqui o que eu penso sobre aquilo, eu comento, né? Mas é uma responsabilidade, não é assim tão natural, né? Então eu tenho que olhar para o que o livro está falando, porque é um clube do livro, né? Estou falando de um livro. Então eu senti vontade de trazer aqui, parar um pouco, né? Foram 10 vídeos, eu estou fazendo de forma bem lenta o Clube do Livro, porque eu gosto realmente de aprofundar nos temas, em cada coisa. É um livro muito profundo, é um livro que requer é, uma leitura calma, uma leitura reflexiva. Então é isso que eu estava fazendo com vocês. Eu vou voltar. A gente ainda não acabou, né? Mas eu senti de trazer aqui, de quebrar um pouquinho e trazer vídeos sobre espiritualidade, um pouco da minha experiência, realmente, o que eu já vivi nesses anos, desde o meu despertar espiritual. A gente vai falar sobre isso. Então, se você é novo por aqui, muito prazer. Meu nome é Renata Bustamante e eu estou professora de yoga, astróloga, e eu amo esse universo da espiritualidade, do autoconhecimento. Então, vou falar um pouco sobre a minha história aqui, sobre o despertar espiritual, o que, que é o despertar espiritual, né? Pelo menos o que, que eu entendo como despertar espiritual, o que, que isso traz na nossa vida, né? O que, que muda. Então, se você quer saber sobre esse tema, a partir da minha visão, fique aqui até o final. Eu também vou falar como que eu acredito que alcance esse despertar espiritual, né? Que é algo natural, que acontece naturalmente, mas que envolve uma ação, né? Então, para mim foi assim. Eu despertei com leitura. Então, foi com o livro O Poder do Agora. Nesse livro, ele inclusive fala sobre despertar espiritual, né? O livro começa com um relato dele sobre o despertar que ele teve. Ele teve um despertar, o autor do livro, Eckhart Tolle, super profundo, super disruptivo. Foi algo realmente muito intenso, pelo que ele conta ali na história dele, né? E eu estava lendo esse livro, né, e eu comecei a ler sobre espiritualidade por influência da minha mãe. Ela tinha muitos livros, estudava muito sobre isso, seguia também muita filosofia budista. E ela me deu esse livro. Eu lembro que quando eu era bem mais nova, eu tinha muita dificuldade em lidar com as minhas emoções. Até hoje eu sinto bastante, assim, sinto é uma intensidade emocional que eu sinto, né? É uma sensibilidade também. E esse tema, eu vou falar, trazer muito sobre isso aqui, sobre a parte emocional, que está totalmente conectada com o espiritual. Não tem como desassociar isso, uma depende da outra, né? Para a gente lidar melhor com as emoções, a gente precisa trazer a consciência, e isso é espiritualidade. Eu acho uma coisa muito importante, né? Então, inclusive, eu criei um curso baseado nisso, seria equilíbrio, porque eu acho que realmente as emoções determinam toda a nossa vida. Saber lidar com as nossas emoções é algo muito importante. E a gente não é ensinado a isso, né? Muitas vezes os nossos pais também não têm inteligência emocional, a gente pode ter nascido em uma casa muito turbulenta ali, emocionalmente, e fica difícil, né? Então a gente tem que buscar realmente entender como lidar com as emoções. E tinha uma época da minha vida que eu era tinha muito sentia muito essa intensidade emocional, dificuldade em lidar com as emoções, com as frustrações também. E aí eu me via muito assim em crise, sabe? Ia profundamente assim nas emoções e até em crises. E aí eu acho que a minha mãe, eu lembro que às vezes ela falava assim: Renata, volta pro agora, volta pro agora. Tá tudo bem agora. Então, é muito sobre o poder do agora, esse livro, né? Para quem não conhece, tem aqui, tá aqui do meu lado o livro, vou até mostrar, que é esse daqui. Essa é uma versão bem antiga, eu não sei se ainda é assim a capa. Eu tenho, é um livro que eu tenho muito carinho, eu sempre falo, porque realmente ele me trouxe esse despertar. E eu tenho muito carinho também pelo autor e por toda essa filosofia do agora, do poder do agora. Realmente eu acredito muito nisso, que isso é a grande saída, assim, eu acho que
a presença, né, a gente ativar a consciência, gente, é indescritível até. É assim, realmente é uma abertura, porque a gente acha muitas vezes que todas as respostas que a gente busca estão na mente. Só que não, né? Estão para além da mente. A inteligência divina, que é essa conexão da presença, da consciência, é muito mais inteligente do que a mente. E essa é a sensação do despertar, né? Então, entrando no assunto despertar, é isso. Eu estava lendo esse livro, e aí, em alguma página, que eu não vou lembrar qual, eu senti, gente, uma separação, sabe? Entre a minha mente e a consciência. Eu senti realmente que eu não era a minha mente, que eu era algo além. Então, eu senti essa conexão com a consciência espiritual. E aí eu me senti realmente no meu centro. Eu lembro de eu ter me sentido assim, no meu centro, iluminada, sabe? Senti que eu estava iluminada e que tudo que eu achava que eu não era, entende? Então, é uma sensação de abertura muito grande. E ele explica aqui no livro Despertar Espiritual que é realmente essa separação entre mente e consciência, quando você não está mais identificado com a sua mente, com seus pensamentos. Porque antes do despertar, a gente acha que a gente é a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, há uma identificação muito grande com isso tudo. E depois que a gente desperta, a gente separa. Então, essa é uma libertação, um momento de libertação muito grande. Porque essa separação, ela te coloca no lugar de ilimitação. Você não é mais algo limitado que você achava que era. E muitas vezes a gente acaba se identificando com coisas realmente muito limitantes, com aspectos nossos, que a gente pode chamar de defeitos, mas que são padrões negativos, né? As nossas reatividades. Então, nessa época, eu sempre tive uma tendência à impulsividade, à impaciência, essa reatividade. Não sempre, né? Não sei se desde criança isso, mas ali na adolescência eu tinha essa. Ficava, sabe? Às vezes com as amizades eu ficava muito nervosa, aí eu era agressiva, que é bem minha lua em Áries, né? É bem realmente característico da lua em Áries, que a lua é a nossa reatividade, é como a gente reage às emoções, né? Isso é a nossa lua no mapa. E como também a gente se nutre. Então tem o outro lado, né? Eu não vou falar muito sobre isso aqui, senão a gente entraria na questão da astrologia. Esse despertar espiritual, a conexão com a espiritualidade, te liberta de limitações mentais. Você começa a perceber e a sentir, porque é muito uma sensação, né? Então, não tem mente envolvida, não tem pensamento envolvido. Pelo contrário, é uma conexão totalmente com a sua presença, com agora, realmente, você com essa testemunha observadora, sabe? Porque existe algo em nós que observa, que simplesmente observa, que não rotula, né? Quando a gente está muito identificado com a mente, a gente está o tempo todo rotulando as coisas. Então a gente enxerga a realidade a partir de uma interpretação sempre mental, de um rótulo, que geralmente tem a ver com o passado, com o que a gente já conhece, né? Então, as experiências têm sempre essa carga do passado. Eu trago aqui os rótulos mentais para lidar com a realidade. E quando a gente tem esse despertar espiritual, a gente entende que a gente não é isso, que a gente não precisa viver através disso, que a gente realmente é muito mais sábio e a gente absorve muito mais da realidade a partir de uma testemunha, de apenas estar neutro. É um lugar de neutralidade. Então, eu não rotulo, eu enxergo as coisas como elas são. Quando eu tive esse despertar, era uma outra época, eu tenho 39 anos agora, e nessa época eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, devia ter ali por volta dos, sei lá,
24, 25, eu não me lembro muito bem da data, não sou boa de datas. A gente estava muito menos submerso no mundo da tecnologia, do celular. Então, eu lembro que eu ia trabalhar e eu pegava ônibus, e eu lembro de eu observar uma árvore pela primeira vez de uma forma neutra, sabe? O que que acontece com isso? Você observa a árvore com vida. Então, quando você está presente para uma árvore, por exemplo, você sente a vida na árvore. Não é mais apenas uma árvore. Você sente realmente essa vida, sabe? E foi realmente graças ao livro, gente, para a gente entender como que a leitura, para mim, pelo menos, ela abre a nossa consciência. Sem o conhecimento que eu tive com esse livro, não seria possível eu viver esse despertar. E é bom deixar claro que não é só através da leitura que existe despertar, ele pode existir de outras maneiras. Eu conheço gente que teve síndrome do pânico e viveu um despertar espiritual, algumas dores muito fortes, né? Às vezes a pessoa passa por uma perda, ou alguma dor que pode ser, né? Alguma coisa que aconteça na vida dela e ela tem um despertar. Comigo foi assim. Então, o livro me fez ampliar, né, essa visão, e é realmente um descolamento, é uma ampliação, por isso que a gente fala de expansão da consciência, você sente que você expandiu. E aí, o que que aconteceu comigo depois disso, né? Porque é importante a gente falar aqui o que que acontece depois de despertar, porque tem gente que ainda não teve esse despertar, e tudo bem, você vai acontecer no seu tempo. Só o que eu acho é que quando a gente busca realmente outras coisas, né? A gente busca, porque eu me abri para uma leitura. Se eu estou totalmente na minha zona de conforto, eu estou ali com as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, dificilmente, sabe? Eu não sei, é a minha opinião hoje, tá? Eu acho que favorece um despertar quando você começa a, pelo menos, se abrir para outras coisas, né? Pode ser que não, pode ser que aconteça realmente de outra forma, né? Pode ser que você esteja tanto no seu ego que chega um momento que você não aguenta mais e você tem que despertar. Então, é realmente aqui a minha experiência, tá? Só uma experiência e não estou aqui trazendo a verdade absoluta de modo algum. E é isso, né? Vai chegar um momento certo, um momento, não, o despertar ele não é forçado. Se você começa a buscar, eu quero despertar, eu quero despertar, eu quero despertar, talvez isso só te afaste mais. Porque isso é muita mente, né? Então, quanto mais mente, quanto mais também você quer algo e você quer se agarrar e se agarra naquilo ali, né? Talvez mais aquilo ali se afaste de você. Então, eu não estava buscando o despertar espiritual quando eu tive esse despertar espiritual. Eu estava buscando realmente sair desse lugar de sofrimento, né? Muitas vezes é pelo sofrimento que a gente desperta também, né? Porque as minhas emoções, elas me traziam sofrimento. Então, não me conhecer, ser dominada pelas emoções, me traziam esse sofrimento. Eu tinha antes disso também crises emocionais, assim, às vezes eu chorava muito, muito, tinha uma catarse, não sei se já aconteceu isso com vocês, de, tipo, de crise de identidade, chorar, começar a chorar. Talvez é realmente você se ver desconectada, assim, sabe? De quem você realmente é. Eu acho que é muito disso. Tipo, uma desconexão. Então, você tá afastado da sua alma e você chora por essa desconexão. Eu acho que o que eu tinha antigamente era isso. Depois que eu tive esse despertar, eu comecei realmente a praticar muito a atenção plena. E também meditação. A minha mãe, ela seguia filosofia budista, então eu já tinha muito essa pegada de meditar. Embora eu tivesse dificuldade em meditar no início, era bem difícil, eu não conseguia ficar muito tempo meditando. Mas eu comecei a treinar muito a atenção plena. Porque, como eu falei com vocês, era muito mais fácil estar presente antigamente. Não é que isso não seja possível mais, mas hoje em dia a gente fica muito no celular. Então isso tira a nossa capacidade em estar presente. Então eu trabalhava em loja, eu lembro que eu trabalhava na Headley, quando eu comecei a praticar atenção plena. Eu
sentia muito um estado de flow. Já ouviram falar isso? Então eu estava tão presente. E o que que é atenção plena, né? Quando você notar que você está pensando, você cortar o pensamento e você voltar para o agora. É o tempo todo você treinar essa presença, porque às vezes você pode achar que você está presente, mas você está ainda pensando, você está na mente, você está pensando, porque a maior parte do tempo a gente está. Mas quando você treina atenção plena, você corta o pensamento e você volta para perceber o seu entorno, perceber o seu corpo, a sua respiração, sentir, né, essa presença. Então, principalmente quando eu me via assim reclamando sobre a vida, alguma questão ali, eu estava na loja, eu falava, ai, não entra ninguém, não tô vendendo nada. E aí eu quebrava o pensamento, voltava pro agora. Isso tem inúmeros benefícios, né, gente? Inúmeros, incontáveis. Um dia eu gravo um vídeo só de atenção plena para a gente falar sobre os benefícios. Mas essa é a prática realmente espiritual, é uma das mais potentes, né? Que é ao longo do dia você tá em conexão com o seu espírito, porque isso é você manter esse despertar, porque é isso, despertar espiritual não garante nada, apenas você sabe que você não é a sua mente, que você não é as suas emoções, que você não é a sua idade, que você não é a sua profissão, que você para de se identificar com aspectos seus mutáveis, né, que mudam, que transitam, que não podem falar sobre a sua essência. É realmente você entender quem você é, de fato, a sua essência espiritual. Só que você não garante que você não tem nada a ver com iluminação. É um momento iluminado, mas não tem a ver com você estar iluminado. Porque o que vai determinar isso é como você passa o seu dia. Por isso que a atenção plena é uma prática muito importante porque quando a gente está no agora, a gente está totalmente na luz, né? Porque não tem pensamento embotando a nossa conexão com a inteligência divina, que é a fonte que está dentro de nós. Entende? Então, não tem pensamento, tô livre de. Geralmente a mente está com preocupações, com demandas, com desejos, com eu não tenho aquilo ainda, então preciso buscar, o que eu preciso fazer, né? Geralmente a gente está pensando nisso. Você se pega pensando, ou a preocupação, ou a medo, então entende que pensar demais é nocivo e até mesmo drena a nossa energia, né? E estudos já mostram que a gente repete esses pensamentos, né? E repete as emoções, porque os pensamentos estão ligados às emoções, então a gente sente, vai vibrando assim. E se a gente entrar em física quântica, a gente vibra assim e aí a gente atrai isso, né? Então, entende como é muito além do que uma simples prática espiritual, é muita coisa envolvida nesse estado. Só que aí no meu despertar espiritual, aí depois disso eu fiquei treinando, treinei bastante, mas depois eu parei, depois eu fui me relacionar com uma pessoa e tem, eu me vi dependente emocionalmente, então tem toda a questão da relação que eu tinha. Então fui saindo das minhas práticas, fui me desconectando, fui ficando muito envolvida com as relações. Isso é muito ruim, porque você, para se relacionar, hoje em dia eu entendo, né? Eu era mais nova, eu aprendi, mas foi um processo, eu demorei. O que eu quero dizer é que realmente o despertar não garante nada. Então, eu me perdi depois disso, né, no sentido da relação. Eu continuei com hábitos nocivos, então eu saía muito, bebia muito, entende? Então meus hábitos não eram bons. E aí eu poderia daí, se eu, por exemplo, se eu tivesse, eu vou mudar meus hábitos agora, eu vou continuar. Então, essa constância é muito importante. Mas não foi assim para mim. Eu realmente fiquei muito tempo, às vezes me afastei da leitura, não tinha hábitos, fiquei muito tempo ainda em comparação com o que hoje eu tenho, que é realmente uma prática espiritual, uma rotina, leitura, meditação, yoga. Então, foram acontecendo coisas, né? Assim,
eu fui fazer faculdade de dança depois. Isso ajudou no meu despertar, porque é muito profundo a arte, né? Você se autoconhece muito profundamente. E aí depois eu comecei, aí veio a yoga na minha vida, entrei para esse universo. Então, ao mesmo tempo que você sempre tem uma base de que você sabe que depois do despertar de quem você é, se você não está praticando aquilo ali na sua rotina, fica longe, sabe? Fica distante. Mas o despertar, né? E a gente vai ter outros ao longo da vida, tipo insights, assim, né? Insights, ou você mudar, trazer uma mudança. Mas não, para mim não tem nada igual ao primeiro despertar. A sensação do primeiro despertar é tipo, algo se rompeu, tá? E só que é isso, não garante nada. O que eu quero trazer da minha experiência aqui muito é que é isso. A prática da atenção plena me fez estar muito mais centrada. O que me trouxe de benefícios? Eu estava presente, muito presente, então aquilo me trazia um bem-estar muito grande, uma paz interior, uma conexão comigo profunda. Então eu sentia essa companhia, sabe? Ficava sozinha comigo mesma e me sentia bem, sabe? Realmente não tinha tanta frustração mais, mas é isso, eu me perdi. Depois, não me perdi totalmente, não é assim, eu me perdi e aí eu fui pro fundo do poço. Não, mas eu saí, né? Então, como eu falei, a relação me tirou dessa prática, outros hábitos, outras coisas que eu fazia, né? Grupos que eu andava, sair muito, beber, enfim, essas coisas também. Não tinha os hábitos, né? Foi em 2018 que eu comecei a criar uma rotina, então a rotina foi muito importante. Busque, sabe? Se você está buscando um despertar, busque. Busque não pelo despertar, busque por coisas que o seu coração sente que você deve se abrir para aquilo ali. Siga o seu coração. Eu estou sentindo que eu devo ler tal livro, eu estou sentindo que eu devo fazer uma terapia, eu estou sentindo que eu devo parar com tal vício ou hábito. Porque teve uma época que eu li, primeiro eu li um outro livro que é do Eckhart Tolle, que é esse aqui, e, gente, era tão difícil, eu não entendia, não entrava. É impressionante, né? Como às vezes um livro, em determinado momento, você vai falar, cara, isso aqui não bate em mim, isso aqui é muito além, tá aquém da minha consciência. No meu processo, eu não sei se eu tive sorte de ter influência da minha mãe, e depois o poder do agora bateu e me deu esse despertar. E o que eu vejo que realmente mais mantém, gente, realmente são os hábitos, né? Uma rotina, para que a gente não se afaste dessa conexão. Estar presente ao longo do dia, porque o despertar pode trazer muita vontade de mudança e de praticar, mas às vezes a vida traz coisas que nos afastam. Então, volte, retorne, se esse é o seu caso, se você já despertou e se vê um momento afastado dessa prática espiritual, volte, estabeleça uma rotina, crie hábitos, procure se desfazer de algum vício, talvez. E se você ainda não despertou, faça o que está ao seu alcance para isso. Ler livros de espiritualidade, praticar yoga, meditação é algo que pode ajudar, mas não se preocupe com isso. Você não é pior ou melhor do que ninguém por ter despertado ou não, entende? Realmente isso não diz nada. É um processo que eu acho que todos nós iremos passar, mas o mais importante é o dia a dia, é quem a gente se coloca a ser no agora, trazer isso como uma rotina para a prática, realmente não adianta ficar ali, um rótulo, despertar, né? Não adianta isso não vai trazer grandes coisas na sua vida. O que realmente importa, eu acho que é a prática diária. Então comenta aqui se você já sentiu esse despertar espiritual, se não, comenta aqui alguma dúvida que você possa ter. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu curtida para eu saber que te ajudou e compartilhe com alguém para ajudar outra pessoa. E se ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Até mais!
Namastê.